Olá, amigos ouvintes da Divulgar.net, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma reflexão maravilhosa que eu acho que todos nós temos curiosidade em saber sobre como acontece o preparo do espírito para reencarnar. Está na revista O Reformador, do ano 135, abril de 2017, cujo título é Planejamento Espiritual e Sincronicidade, de Lucy Dias Ramos. Bem salutar, bem interessante esse assunto, né? De nós tomarmos conhecimento de como nós nos preparamos para voltar para a forma física. Páginas 53 e 54 da revista O Reformador. Como falei, do ano de abril de 2017. E a Lucy começa assim. O Espiritismo nos concede discernimento e uma maior compreensão em torno do planejamento espiritual quando estamos nos preparando para o retorno à vida física. No livro Temas da Vida e da Morte, Manuel Filomeno de Miranda, logo no primeiro capítulo, fala da importância da reencarnação para o processo evolutivo do ser, denominando-a dádiva de Deus, e discorre sobre como são realizados procedimentos no plano espiritual para que transcorra com êxito o aprimoramento moral do espírito, sua nova existência corporal, destacando um trecho que endossa como os preparativos são cuidadosamente elaborados. Vamos ver como é que ocorrem esses preparativos. Eu já tenho consciência de que eu peço, eu imploro, eu suplico que eu retorne, e eu faço parte do todo o planejamento do que se faz necessário eu vivenciar na minha reencarnação, né? Mas vamos ver como é que realmente isso acontece. E começa assim. Na generalidade, existem estabelecimentos, automatismos que funcionam sem maiores preocupação por parte dos técnicos em renascimento. Olha só, nós temos profissionais no mundo espiritual que trabalham as condições do renascimento. Muito interessante isso. E pelos quais a maioria de espíritos retornam à carne, assinalados pelas próprias injunções evolutivas. Ao lado desse extraordinário automatismo das leis da reencarnação, há programas e labores especializados para atender às finalidades específicas, na execução de tarefas relevantes e realizações enobrecedoras, que exigem largo esforço dos mentores encarregados de promover ajuda aos seus pupilos no rumo do progresso e da redenção. Nós temos os nossos mentores espirituais que nos acompanham a cada reencarnação, que fazem parte da equipe que faz o planejamento para as nossas missões aqui. É colocado para a gente e a gente aceita, e a gente suplica, e a gente pede. Né? Muito interessante essa reflexão de hoje. Continuando, se existem reencarnações que seguem os automatismos para espíritos que ainda não estejam em processo de redenção espiritual, sabemos que mesmo estes não estão legados ao abandono. Apenas não exigem tantos pormenores na programação da futura existência. Tem alguns espíritos que são obrigados, são convidados a reencarnar, por necessidade, mais do que os que são planejados. Mas esses também existe o planejamento, só que eles não têm opção, eles têm que vir e têm que vir, ponto. Usando os recursos que já possam ajudar no seu crescimento espiritual, eles nem sempre atendem espontaneamente aos convites de renovação e mudanças necessárias no renascimento dos débitos e vícios morais ainda persistentes.
Entretanto, os que já estejam em condições de educar seus sentimentos e lapidar as arestas que as imperfeições morais imprimem em seus espíritos estão enquadrados em programa de renovação íntima e sublimação dos sentimentos. E retornam com ótimas possibilidades de obter êxito. Todavia, aqui na Terra, muitos esquecem ou não se importam com as advertências e cuidados que eles foram amplamente ensinados e retornam ao mundo espiritual sem o êxito esperado. A gente esquece do que a gente se propõe a trabalhar quando reencarna. E nós somos super orientados e atentos. Olha, cuidado, esse ponto, esse item, esse comportamento que não seja, que não ocorra novamente, que não, os vícios morais ainda são muito persistentes, cuidados com esses vícios. Mas a gente chega aqui e faz tudo errado. E acredito que os vícios, os conselhos, os meios de despertamento para a renovação íntima poderão ser articulados em muitos pormenores pelos mentores espirituais aos seus tutelados, como nos leciona o nobre mentor Manuel Filomeno de Miranda, os quais usarão de todos os recursos possíveis para nos alertar e mudar o rumo de suas vidas terrenas, quando se desviam do planejamento espiritual. Ele não nos abandona, os nossos mentores, a gente está errando e ele está ali do lado, induzindo, apontando o caminho, e a gente continua querendo seguir pelo lado errado e perdendo essa oportunidade maravilhosa que Jesus e os mentores nos dão. Aí quando a gente chega lá em cima, meu Deus, quanto tempo eu perdi. De novo eu errei de novo nisso, eu pequei de novo nisso, eu repeti isso novamente. Não é possível. Não é? Assim que a gente faz. E o despertar da consciência para prosseguir na linha direcional de sua programação reencarnatória poderá advir de instruções durante o desdobramento do sono. Eu acredito que quando a gente dorme, nosso espírito é desligado da matéria e a gente vai para as colônias de estudo, para as colônias de tratamento, de trabalho, e eles tornam-se reavivar. Olha, Wanda Barros, você está caminhando errado, o caminho é esse, olha que você se comprometeu, né? Eu acredito nisso. Muitas das vezes eu deito com um pensamento e acordo com outro. E aí eu digo, meu Deus, eu fui orientada. Intuições que escolhem, desdobramento pelo sono, intuições que surgem em momentos de decisões, da sincronicidade, ou seja, nas coincidências de fatos que terão um significado direcionado às suas necessidades mais urgentes, de alterar a conduta ou mudar os planos da sua vida atual. Não existe coincidências. Disso eu já me conscientizei. Não existe coincidência. Dois fatores importantes influenciam essas decisões: a lei de causa e efeito e o livre-arbítrio, que o espírito usará de conformidade com a sua capacidade de discernir o que melhor se coaduna com a sua consciência lúcida e a sua condição moral. Hoje, quando eu vou me deitar, eu entrego o meu espírito ao Cristo. Eu peço para os meus mentores, se eu tiver merecimento, porque também isso é um merecimento, que eu seja conduzida às colônias de estudo, à colônia de trabalho, à colônia de tratamento, de acordo com o meu merecimento, a minha necessidade do momento, que eles não me deixem a esmo quando eu estou dormindo, porque meu espírito sai dessa gaiola e vai não sei para onde. E aí eu digo, me amarra, como diz
O presidente do meu centro espírita me amarra, não deixa eu ir para lugar errado, me amarra lá nas colônias de trabalho, de estudo, de tratamento. Allan Kardec, na questão 258 do Livro dos Espíritos, nos dá uma confirmação dessa assertiva. Vamos ver o que Allan Kardec me fala. No estado errante e antes de começar a nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? E aí ele responde: ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Questão 258. A pergunta é essa: se o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer. E ele responde que sim, que ele escolhe as provas. A gente escolhe as provas, a gente escolhe o caminho a traçar, a seguir. Mas aí o livre-arbítrio diz assim: vai estar difícil demais, não vai por aí agora não, deixa para a próxima. Né? Aí na questão 259, Kardec tece amplas explicações sobre a liberdade de escolha, o uso do livre-arbítrio e a responsabilidade do espírito no cumprimento da lei divina e da misericórdia de Deus, concedendo-lhe outras oportunidades se ele falhar. Olha só, 259, ela nos dá uma outra oportunidade se a gente falhar, porque sabe que a gente vai falhar, né? Então ele já coloca um capítulo ali no Livro dos Espíritos, sabendo que tem aquela brecha para a gente, é uma outra oportunidade. E segundo as instruções dos Espíritos, vamos encontrar explicações quando Kardec analisa de forma pormenorizada a fatalidade, argumentos que explicam racionalmente a justiça divina. Aí Kardec fala o seguinte: a fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam por serem consciência da escolha feita pelo espírito antes de encarnar. E pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto depender do homem pela sua prudência modificar o curso das coisas. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Isso aí foi uma fatalidade. Não se engane, não existe fatalidade. Ela está nos acontecimentos que se apresentam por serem consequência de escolhas feitas pelo espírito antes de encarnar. Então não é uma mera fatalidade. Ela está nos acontecimentos que se apresentam por serem consequências feitas pelo espírito antes de reencarnar. Antes de encarnar. Somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. O livre-arbítrio norteia nosso desenvolvimento moral e será sempre restrito e delimitado pela lei divina dentro de uma programação reencarnatória, cuja meta é nosso crescimento espiritual. Então a gente vê aqui que tudo é minimamente programado, planejado, e nós fazemos parte dessa equipe, nós concordamos, nós aceitamos, nós nos comprometemos. Somos, portanto, livres na medida de nosso crescimento moral e não poderemos fugir aos ditames da nossa consciência do processo reencarnatório que programou a existência atual, visando o progresso do ser espiritual, seja em provações redentoras, sejam expiações que nos quitem perante a lei divina. Olha aqui. Nossa programação é a existência atual, visando o progresso do ser espiritual, seja nas provações redentoras ou nas expiações nos quites perante a lei divina. Assim compreendemos com maior amplitude a sincronicidade de fatos que nos impulsionem a seguir no encalço deste processo, mesmo que em suas singularidades possam parecer pueris e sem lógica, poderão ser indicações e roteiros para a mudança de comportamentos ou soluções de problemas vivenciais.
E aí ele fala sobre a prece. A prece é um recurso importante quando nos sentimos fraquejar. Roguemos a ajuda de Deus para que não sejamos vítimas do poder da tentação, distanciando-nos da linha moral. Sentimento moral, comportamento moral é importantíssimo nessa caminhada. Não somos compelidos fatalmente a praticar o mal. E isso foi o que Jesus, em sua imensurável bondade, nos ensinou quando nos deixou a oração dominical, que é o Pai Nosso, como apoio e recurso inigualável. Em momentos de indecisões, desvios e perigos, não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Está lá no Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 13. E se pedirmos com fé, dispostos a mudanças benéficas ao nosso crescimento espiritual, a ajuda virá. Aqui no final dessa reflexão, ele deixa bem claro que a oração é importante para que a gente consiga se equilibrar, né? Quando nós pedimos com fé. Rezar da boca para fora e o coração está apagado. Mas quando a gente reza com a certeza de que aquela oração vai chegar a Jesus, aos nossos mentores, a gente tem uma ajuda. É muito, muito importante que a gente faça as nossas orações com fervor, com fé, acreditando, confiando que aquela oração vai chegar até Jesus. E que Ele, como nosso Pai bondoso e amoroso, nos atende, nos ajuda, mesmo sabendo que a gente está repetindo aquele erro não sei quantas milhões de vezes. Mas Ele nunca diz, não, tu já errou tantas vezes, isso aí não vou mais te ajudar, não. Ele é tão amoroso que Ele ajuda. 1000 vezes a gente erra, 1000 vezes Ele nos ajuda, quando a gente pede com fervor. Maravilhosa essa reflexão de hoje, né? Aprendemos juntos muita coisa, entendemos muitas coisas referente à reencarnação, às obrigações. E aqui deixa muito claro que a gente faz parte de uma equipe que planeja e que programa todo o nosso caminhar. E a gente concorda, e às vezes a gente implora, não, eu quero ir assim, eu quero passar por isso, eu quero ir sem um braço, eu quero ir sem uma perna, eu quero ir meu esbureta para não repetir o erro que eu cometi. E assim mesmo a gente ainda repete. Aí quando chega no final, Jesus fala para a gente, ora com fé que eu te ajudo de novo. Maravilha, né? Então essa foi mais uma de nossas reflexões que a gente consegue colocar no ar com muita alegria, com muita graça, muita gratidão em ter essa oportunidade de estar disseminando essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita e vendo como é tão organizado e tão belo o planejamento espiritual para a gente reencarnar. A gente aqui perde as oportunidades, mas tudo é muito bem traçado, muito bem organizado. Aí diz assim, mas eu tenho um livre-arbítrio. Esse aqui complica a nossa vida, né? E não esqueçamos de quando nós formos deitar, pedir para o nosso mentor espiritual nos levar para as colônias de estudo, de trabalho, de tratamento. Não deixar a gente aí a esmo, a gente aprontando todas. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez pelo nosso reencontro. Fiquem todos com Maria, nossa Mãe Santíssima, debaixo do manto dela. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima!